Que bom que a gente já sabe que somos espíritos. Temos um corpo diferente em cada encarnação. E é importante que a gente compreenda isso. Porque muitas vezes a gente fala que a gente tem um espírito, mas é o contrário. Nós somos um espírito e nesta encarnação temos este corpo físico. Assim como em outras encarnações, já tivemos vários outros. Já fomos de várias classes, de várias cores, de regiões do planeta diferentes, com costumes diferentes. E tudo isso faz parte da nossa evolução. É assim que a gente evolui, passando por experiências diferentes em situações diferentes. Mas vejam, hoje no Esquenta de Segunda, a gente vai estudar, a importância de cuidar do corpo e do espírito. A gente está falando do item 11 do capítulo 17. A gente finaliza essa semana o capítulo 17 com esse item: cuidar do corpo e do espírito. Obviamente a gente está num momento do nosso planeta, um momento da nossa sociedade, que existe um verdadeiro culto ao corpo físico. As pessoas, de forma geral, não querem ter um corpo físico perfeito, saudável, porque ele é o principal instrumento que a gente tem nessa encarnação para se desenvolver. Mas quer ter um corpo que a gente chama de sarado, na verdade, um corpo perfeito, atlético, porque hoje a gente se diferencia por isso, né? As pessoas valorizam aquilo que está por fora em detrimento daquilo que está por dentro. E vejam, esse é um grande problema, porque o nosso corpo físico, ele está ligado ao nosso espírito. Eles estão intimamente ligados na encarnação. Quando estamos encarnados, corpo e espírito, eles são codependentes. Ou seja, o que acontece no meu espírito pode refletir no meu corpo. O que acontece no meu corpo pode refletir no meu espírito. E é muito simples da gente entender, né? Quando a gente está muito triste ou está num estado depressivo, né? A gente sabe que a depressão, ela não é uma doença do corpo físico. Ela é uma doença da alma. Ela é uma doença do espírito. A gente fica triste, se sente angustiado. E essa tristeza, essa angústia que a gente pode sentir em determinado momento da vida ou no momento de depressão, ela tem reflexos no nosso corpo físico. Quantas vezes a gente já viu pessoas deprimidas em que ficam muito magras, ou que o cabelo perde o brilho, perde a força, né? Muitas pessoas ficam com a aparência até de que estão doentes, e realmente estão, né? Reflete no nosso corpo físico. Assim como, se a gente não cuida do corpo físico, pode refletir na nossa alma, né? Já que o corpo físico é a principal ferramenta que a gente tem para se desenvolver no planeta que a gente está, se a gente não cuida do corpo físico, ou seja, tem uma rotina sedentária, não faz nenhum tipo de exercício, ou consome alimentos ou bebidas que vão minando o nosso corpo físico, né? E aí a gente vai perdendo essa energia vital, né? A gente vai ficando com um corpo físico doente. Então, todas as vezes que a gente faz isso, a gente prejudica o nosso corpo físico e prejudica o nosso desenvolvimento. Pode acontecer até um desencarne precoce, ocasionado por excessos, por abusos, né? Eles estão intimamente ligados, corpo físico e espírito, durante o processo de uma encarnação. Então é importante que a gente reflita, né? Sobre o que a gente está fazendo da nossa rotina, da nossa vida, né? Isso vai influenciar diretamente no nosso desenvolvimento. O nosso corpo físico, ele está ligado à matéria. Ele é constituído de materiais da Terra, do nosso planeta, né? E ele é resultado de um longo processo de evolução.
mas constituído basicamente de 4 elementos minerais, não é verdade? O oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. E quando a gente desencarna, ou seja, quando o nosso espírito se deixar esse corpo físico para continuar a nossa trajetória, para a gente continuar, né, a gente deixa esse corpo e continua a nossa trajetória, esses elementos vão voltar para a Terra. Porque é do corpo próprio do corpo físico. Já o espírito é um ser imaterial, imortal, que é resultado de um longo também processo executivo e que juntamente com a matéria é impulsionado a desenvolver todo o seu potencial intelectual e moral pela lei do progresso. Então vejam, essa relação ela é muito importante que a gente entenda, porque o meu espírito, que já passou por centenas de encarnações e que hoje está reencarnado neste corpo físico, necessita deste corpo físico saudável para que eu consiga me desenvolver. O espírito, encarnado ou desencarnado, ele vai continuar o seu desenvolvimento, né? Intelectual e moral, né? O seu desenvolvimento espiritual pleno. Ele vai na busca do desenvolvimento espiritual, mas ele precisa, enquanto encarnado, do corpo físico para que a gente se desenvolva. Se o meu corpo físico está debilitado, está doente, o desenvolvimento é menor. Se eu judio do meu corpo físico, se eu faço abuso do meu corpo físico, em determinado momento eu vou perder oportunidades de desenvolvimento. Então vejam, é muito importante que a gente entenda essa relação, né? Eu não posso só cuidar do espiritual e deixar o físico de lado, e não posso só cuidar do corpo e deixar o espiritual de lado. Eles estão intimamente ligados. E são essas relações que a gente vai estudar com maior profundidade e fazendo outras reflexões na nossa live de quarta-feira, né? A live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. Então lá a gente vai aprofundar esse assunto, né? E trazer outros pontos. Então eu espero que vocês leiam o último item, o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e na quarta-feira a gente aprofunda essas reflexões. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.